Olá, meu povo, a paz do Senhor Jesus Cristo seja, com todos, graças a Deus. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para compartilhar da palavra do Altíssimo, palavra a qual tem poder de mudar a minha e a sua vida. Glória a Deus por isso. A passagem que eu quero compartilhar com os irmãos é baseada em uma história que eu vivi hoje, que Deus, Ele é terrível na maneira dele de agir, de nos usar, de nos falar, e tudo no intuito que eu sempre digo aqui, de fazer com que outros venham aprender, para que esses que estão aprendendo venham a passar de geração em geração, E foi terrível. Saindo do culto, recebi uma carona, tive uma conversa, fui usado por Deus, e quando chego em casa, Deus ele começa a incomodar de maneira terrível. E quando a gente vai meditar, mergulhar na palavra dele, a gente vê coisas, descobre coisas que a gente não tem que ficar só para nós, A gente tem que expor essas revelações que Deus nos dá através da palavra dele, essas luzes, que Deus nos dá, porque a revelação já é a palavra, mas ele ilumina nossas vidas de tal maneira que faz a gente enxergar um benefício que não serve só para o presente, mas serve para uma geração vindoura. Deus é maravilhoso. O versículo é no capítulo 34 de Deuteronômio. É uma história bastante conhecida que diz assim, ó: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que estava em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naftali e a terra de Efraim, de Manassés, toda a terra de Judá, até ao mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras, até Zoar, e disse o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua descendência darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Aqui é uma conversa entre Deus e Moisés, como todos nós já ouvimos, Que Moisés contemplou, mas não pôde ir. E foi nessa passagem que Deus ele bradou, ele falou poderosamente. Porque talvez muitos enxerguem que aqui foi o ponto final de Moisés, de Deus na vida de Moisés. Mas se nós formos pegar a profundeza dessas palavras do Senhor, ao que ele diz antes do contexto: E darei a tua descendência a darei, a tua descendência a darei. O que é que eu entendo com isso? Que a história ela não termina em mim. Eu não posso pensar e viver como se eu fosse o centro de viver a bênção do Senhor. O que Deus está dizendo aqui, é para que eu e você venha pensar assim, a história não termina em mim. Há uma descendência após mim que vai me representar, que quem olhar vai dizer: verdadeiramente Neilton conseguiu. Muitas das vezes essa descendência se refere aos nossos familiares, filho, esposa, e nos dá a total certeza e a clareza e o ensinamento de que nós não devemos viver na expectativa de só nos agradar. A gente tem que entender que há uma descendência que me representa, que sou eu, eles são eu e eu me vejo neles, ele também me vê em mim, É um vice-versa, entra aqui. E Deus está dizendo isso: Moisés,
Você não vai entrar, mas a sua descendência vai entrar, e todo o seu trabalho, ele não vai ser em vão, porque chegou, a sua descendência, que é você, chegou. Obviamente, mulher, filhos, parentes entraram na terra prometida e possuíram a bênção do Senhor. O propósito que Deus tinha com Moisés era de levar até a porta da bênção, vamos se dizer assim. Ó, Moisés, o seu papel é esse, e não é diferente da minha e da tua vida. Nós temos um propósito aqui nesta terra, aonde Deus ele vai nos levar até determinados pontos. Depois de determinados pontos, quem vai seguir é a nossa descendência e vai viver, e nós vamos estar vivendo. Quem olhar vai ver a gente vivendo ali também. O que não pode acontecer é nós nos conformarmos. A partir do momento que entra o conformismo, a gente fica estagnado, a gente para e a gente não consegue subir ao topo. Moisés só subiu ao topo porque em momento nenhum, na missão, no propósito a qual estava designado para a vida dele, ele não se conformava. Ele não se conformou com o deserto, ele não se conformou com as murmurações, ele não se conformou com as dificuldades que eles, né, e o próprio Moisés enfrentou. Ele não se conformou. E foi por isso que ele subiu e viu, e a descendência dele entrou, que é ele, que representa ele. Às vezes nós nos conformamos de tal maneira, e aí é que entra a mensagem a qual o Senhor me usou hoje para poder falar até para um ente querido, né, um parente. Às vezes nós nos conformamos por situações que nós vemos e passamos a acreditar que é assim mesmo, não muda. Mas o conformismo, ele tem esse poder de nos fazer enxergar coisas que não existem. Ele tem o poder de inviabilizar as coisas que são viáveis, que é para estar acontecendo. O conformismo, ele tem muito disso. E muitas das vezes o conformismo vem por conta do medo que nós temos de encarar certas lutas que vamos enfrentar. Observe, Moisés enfrentou deserto, enfrentou guerras, lutas, para poder se chegar à terra prometida. Imagine se Moisés tivesse a certeza de que ele não ia entrar, né? Ele passou a ter a certeza depois que o Senhor falou para ele. Mas imagine, vamos criar um cenário, se Moisés, por conta de saber que ele não ia entrar, ele começar a se conformar com as murmurações, na hora de se levantar com os guerreiros para poder lutar e vencer e conquistar as terras, ele dissesse assim, ó: ah, vão lá, é assim mesmo. Das vezes que voltava derrotado, que as coisas começavam a andarem errado, ele se conformava, é assim mesmo. Mas ele não, irmãos. Ele sempre ia para cima com a certeza de que ele ia ter vitória, de que ele ia ter sucesso naquilo que ele estava falando, naquilo que ele estava fazendo. E não é diferente nas nossas vidas. Nós temos que ter este espírito de não nos conformar com as coisas que podemos lutar e vencer. Existia um teólogo no século XX, ele é citado, ele foi influenciador de grandes líderes, né? Barack Obama, presidente, um dos presidentes dos Estados Unidos, citava muito trechos desse teólogo, que também era pastor, e ele foi um dos grandes renovadores assim do modernismo, da maneira de como o cristão deveria pensar.
E tem uma oração dele que se chama a oração da serenidade. E um dos trechos desta oração, ele ora assim, ó: Senhor, me traga sempre a serenidade de entender o que eu não posso mudar e de lutar pelaquilo que eu posso mudar. E sempre me dê a visão para que eu venha saber discernir uma da outra. Ou seja, tem coisas que são inevitáveis, a gente sabe disso. Mas as coisas que podemos lutar e que vamos obter a vitória, ele estava orando para que Deus desse força a ele e que ele viesse ir para cima. E que ele viesse enxergar, quando ele diz, me dê poder para poder discernir uma da outra. E agora ele pede para poder enxergar, para que ele não venha a ser confundido, porque muitas das vezes entra muito o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 do livro de Romanos: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que o pensamento, o sentimento que o mundo traz para a vida do cristão é de que a nossa mente ela não venha a ser transformada, ela não venha a ser renovada com o poder que Deus exerce nas nossas vidas, a ponto de nos fazer enxergar que tem possibilidade de vencer, porque Ele é o Deus do impossível. Então o que o mundo traz para dentro de nós é esse sentimento de que não vai valer a pena lutar, que não vai valer a pena eu ir para cima. Ele me faz entender que eu tenho que aceitar que é assim e levar aquele ditado que se diz aí no mundo, né, que pau que nasce torto nunca se endireita. Ele me faz acreditar, o mundo me faz acreditar. Existe até músicas que fizeram, que o que eu citei aqui é trecho de uma música, para poder nos fazer entender, mas isso é mentira de Satanás. Porque tem lutas que nós temos que lutar, para que a gente venha obter o resultado, para que a gente venha ver, por mais que a gente não entre, por mais que a gente não viva, mas a nossa luta vai fazer com que os nossos vivam. Eita glória! Eu lembrei agora da última pregação, do último sermão de Martin Luther King, que foi baseado nessa passagem aqui. Ele morreu em um dia, mas um dia antes ele foi à igreja, pregou. Tá aí nos compilados dele aí, em filmes que fala o último sermão. I've been toten mountain type, que significa eu subi ao topo da montanha. Eu subi ao topo da montanha. E no discurso dele, ele chega a dizer isso. Ele chega a dizer e traz essa ideia que eu estou dizendo aqui, que por mais que ele não chegasse, ele estava vendo que os dias eram difíceis, tanto que depois que assassinaram ele, grandes estudiosos começaram a entender e procuraram interpretar o discurso, o sermão dele, e falaram que parece que ele já entendia que algo ia acontecer com ele, alguma coisa ia acontecer com ele. E nesse último discurso ele chega a dizer que talvez ele não chegasse, mas que ao todo, né, que era o povo, iria chegar. Nós chegamos como povo à terra prometida. Então isso liga muito o que eu estou dizendo, que por mais que eu não chegue, mas a minha descendência vai chegar, vai viver, e eu vou estar vivendo também através dele. Então a gente nunca pode se conformar. Hoje, né, muitos dos direitos que
a sociedade negra hoje, afrodescendente, vive, é por conta de lutas como este homem, lutas da vida deste homem, né? Que lutava contra o racismo, as questões raciais, segregação, né? Ele apoiava movimentos de sindicatos através de lutas que lutava por melhorias para trabalhadores. E ele era um homem muito perseguido. E ele foi uma das vozes, né, que trouxe essa revolução, essas melhorias que talvez não, que precisam mudar muita coisa ainda, mas nós vivemos hoje coisas, mas teve muito sangue derramado. Imagine se esses homens se conformassem lá atrás. Imagine ele, Malcolm X, Nelson Mandela, nomes que nós conhecemos como homens que lutam, né, contra as questões raciais, contra o racismo, muitos outros aí. E não é que eu esteja aqui defendendo, né, e o ativismo moderno hoje, não defendo, porque a gente vê hoje aí uns ativismos aí que vai muito de contra a palavra do Senhor, mas eu estou falando de homens que buscavam, tinham temor a Deus, mas não deixavam de lutar pelo que é certo. É esse tipo de encorajamento, de luta que eu apoio, que busque a melhoria, mas nunca esqueça de que existe um Deus que olha para nós, que é um Deus do impossível, um Deus que nos dá vitória mediante as nossas lutas. Tem lutas que Ele não vai deixar a gente nem lutar, né? Que a própria palavra nos revela isso, que tem lutas que não é nossa, é dele. Então, eu sou desse tipo, eu apoio, eu quero melhoria, mas eu entendo que há um Deus, que existe um Deus, a qual eu tenho que buscar, a qual eu tenho que estar conectado, para poder me fazer ter êxito naquilo que eu estou buscando. Não é a minha força, eu vivo assim, não é a minha força, não é a minha inteligência, não é o meu saber, não é a minha fala que vai me fazer chegar, mas Deus que vai fazer, né? Tem uma passagem que eu lembrei aqui que, para a gente entender e ver que isso é verídico, é uma passagem a qual Daniel já estava ali, né, exilado ali em Babilônia, e a Bíblia vai dizer que Deus tocou no coração do copeiro que estava cuidando de Daniel e seus amigos, para que viesse atender ao pedido de Daniel de só comer legumes, né? E através desse pequeno ato a gente entende que Deus, Ele está com a soberania de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas. Então eu vivo assim, entendeu? Eu vou lutar, eu vou para cima, eu vou sempre buscar melhorias, mas com o entendimento de que Deus é quem vai dar a última palavra. Então, meu amigo, não se acomode, não se acomode. Talvez você esteja vivendo hoje algo na sua vida a qual você já se conformou, achando que não tem mais jeito, que já não tem mais mudança. Mas se você orar, a oração o teólogo, o nome do teólogo eu acho que eu não falei, é Reinhold Niebuhr, foi um dos grandes modernizadores do pensamento cristão, e ele fez essa oração da serenidade que pedia que aquilo que ele não ia conseguir mudar, que ele viesse se conformar, mas aquilo que ele tinha condições de mudar, que o Senhor desse a ele as armas certas para que ele viesse continuar lutando, e que
o discernimento sempre viesse imperar na mente, na vida dele, para que ele viesse saber discernir uma da outra, né? Aquilo que eu posso eu vou, e aquilo que eu não posso eu vou entregar na mão de papai. Então, meu amigo, faça isso que tudo vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Já deu. Deus abençoe sua vida, viu?